dia a todos. Para quem está chegando no curso FMB aqui pela primeira vez, as boas-vindas. E quero dizer que podem ter certeza de que fizeram a melhor opção. Para quem está continuando no curso FMB, dando sequência aos estudos, mais do que um bom ano, eu quero desejar também, quero dizer que vocês merecem parabéns, porque eu sei que é mais fácil desistir do que dar sequência ao projeto. Então, o fato de aqui estarem mostra a perseverança e isso é reconhecido por nós. Eu sei que toda vez que sai de férias existe uma certa atração para a inércia novamente, né? E retornar já é motivo de elogio. Então, parabéns por estarem perseverando. Antes de me apresentar e falar da minha matéria, eu gostaria só de esclarecer algumas coisinhas sobre o método revolucionário e o concurso público. Os aspectos positivos do concurso público todo mundo conhece. Até quem não é da área conhece, né? Quando alguém descobre que você é concursado, o nego dá uma risadinha e fala, é tranquilo, né? Tranquilo, não é mandado embora, né? Mas só que ele não conhece o bastidor da coisa. Então, primeira coisa, você, para passar no concurso, gravem isso, por favor. Você, para passar no concurso, precisa de tempo, esforço e estratégia. Tempo, esforço e estratégia. O que acontece? O que acontece é que o método revolucionário, o curso FMB, o contrato que você fez conosco, vai te entregar a estratégia. O tempo e o esforço são por sua conta. E vou dizer, é mais difícil do que dar os cheques que você deu quando você fez a matrícula. Eu sei que você deu um monte de cheque, foi quase um talão, não foi? Geralmente vai um talão. Aqueles bancos que só dão 10 folhas, então tem que trazer 2 talões para o FMB. Mas eu volto. O que o FMB vai te entregar é a estratégia. A estratégia que o FMB te vendeu, que você veio aqui comprar e comprou porque quis, né? É um material que é resumido e pretende ser completo, e uma técnica de estudo. Técnica de estudo. O material que a gente vai te vender, que a gente vai te entregar, já vendeu, falta entregar, chama-se anotação. Ou numa linguagem mais popular, caderno. A ideia da anotação qual é? É você vir para a sala de aula e ter uma aula que permite você anotar tudo que é importante. Ninguém aqui vai ficar para trás na anotação. E, em compensação, aquilo que você teve no caderno, você não precisa ver nos livros. Com isso, você ganha tempo. Você transfere para os professores a leitura dos livros e fica com você com a leitura do caderno. Partindo da premissa sincera de que cabe ao professor estar 100% atualizado, lendo tudo que é importante, filtrando o que interessa para o concurso e dando mastigado para você. E cabendo a você verificar o seguinte, no edital do teu concurso, Procuradoria, Juiz Federal, MPF, não sei qual é o concurso, cada um tem o seu, olhar no edital o seguinte, o que está no edital tem na anotação? Tem, então não preciso de livro. Tem itens do edital que não deu tempo para dar, e cá entre nós, sempre tem item que não dá tempo para dar. Basta você saber que você fez a faculdade em 5 anos e não teve tudo, ainda teve mal dado, você sabe disso. E aqui em 1 ano a gente vai tentar dar quase tudo e o que der vai estar bem dado. Moral da história, claro que o que não tiver na anotação, você vai suprir com o livro. Mas isso é raro, são só aqueles temas do edital que não está na anotação. Além desse material, e é por isso que o curso FMB é diferente, porque a aula é dada para permitir a anotação por todos, o FMB bolou o método revolucionário de estudo que sugere o estudo organizado, constante, avançando e revisando. Você precisa estudar de forma organizada, constante, avançando e revisando. É isso. É isso. Primeira coisa que eu já identifiquei faz algum tempo, é que a gente é incentivado e cobrado a estudar, mas nunca um desgraçado disse pra gente como é que se estuda. Você sempre ouviu frases, algumas pouco construtivistas, do tipo assim, se você não estudar, você vai puxar carroça. Se você não estudar, você não vai ser nada. Mas ninguém, nem a sua santa mãe, nem a sua santa tia Maricota lá do pré, ninguém chegou para você e falou, meu filhinho, vem cá, estudar é assim, 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 assim.
A maior prova disso é que cada um estuda de um jeito. Cada um tem o seu jeitão de estudar. E claro que o seu jeito dá certo. Só que resumindo o que é estudar, tentando passar para a fala o que é essa atividade complexa que é estudar, eu vou dizer o seguinte: estudar é uma atividade complexa, tensa e responsável, que consiste, no mínimo, em ler, entender, estruturar e memorizar as informações. Você concorda que cada um tem um jeito? Se você usa régua para grifar, se você grifa sem régua, se você usa lumicola, se você usa post-it, se você resume, se você fecha o olho, se você pega a palavra-chave, se você faz árvore do conhecimento, cada um tem um jeito. Mas você concorda que, invariavelmente, você lê para tomar pé da situação. Aí você faz, às vezes, uma releitura para tentar entender do que se trata, estrutura as ideias básicas, memoriza, dando aquele Ctrl+B no cérebro, e fala, bom, agora eu entendi. Se me perguntar disso, eu tenho condições de discorrer. É assim que se estuda. E isso daqui, gente, demora. Isso aqui é tenso. Por quê? Porque quem está se preparando para concurso sabe que não adianta dar uma lida e ver o que vai acontecer. Ou você realmente entendeu, estruturou para fazer a memorização, ou memorizar tudo que lê, decorar, vai tomar muito espaço do seu cérebro. Vai chegar uma hora que não cabe mais, é muito desgastante. Então é melhor entender, estruturar tudo que der para memorizar pouquinha coisa, porque está bem entendido, e deixar para decorar aquilo que não tem jeito de entender. O que é estudar? Uma atividade complexa, tensa e responsável, que exige ler, entender, estruturar e memorizar. Esse estudo tem que ser organizado. Significa o seguinte: você precisa montar um horário de estudo. Não dá para você estudar quando der e do jeito que der. Não é assim. Você precisa ter disciplina. Você precisa ter disciplina. E a disciplina a partir de um horário. Este horário, e não importa quanto tempo livre você tem por dia, não importa. Este horário tem que ter, para quem estuda todos os dias, o ideal é que tenha no mínimo 5 dias de estudo, que é a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas o ideal é que tenha o 6º dia, que é o sábado ou domingo. Eu sugiro o sábado, mas para quem é adventista do 7º dia, eu uso o domingo, não tem problema. E aí o que acontece? Você com uma semana de 6 dias, você consegue estudar mais e você consegue dividir melhor todas as matérias. Por quê? Porque numa prova, por exemplo, de procuradorias ou de magistratura federal, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter cerca de 13 a 14 matérias. Então, se você não tiver 6 dias para estudar 2 matérias por dia, ou eventualmente 3, você não consegue fechar as matérias do edital. Não estou nem falando dos itens, estou falando das matérias. Porque, só para lembrar, o que cai para juiz federal ou para qualquer procuradoria do mundo? Constitucional, processo civil, civil, penal, processo penal, não é isso? Aí, administrativo. Vamos lá, peraí. Aí depois vem tributário. Não, tributário eu vou pôr penal. Depois vem comercial com civil, tá? Comercial. Vem financeiro, econômico. Podemos estudar junto, financeiro e econômico. Com processo civil, você tem que estudar difusos. Com penal, você tem que estudar tributário e pode estudar junto previdenciário, que você vai aproveitar os princípios. Aí com processo penal, o que mais que está faltando? Ambiental, está caindo ambiental? Ambiental, eleitoral, ambiental. Com administrativo eleitoral. E ainda assim, tem alguma coisinha que eu devo estar esquecendo. Do tipo ECA, Estatuto da Criança, dependendo da procuradoria. Ou então urbanístico. Ou então lei de improbidade. Enfim, e assim vai. Você precisa dividir seu horário assim. Outra coisa. Você precisa saber que tem matérias mais importantes que outras, conforme a carreira que você vai fazer. Ah, eu não sei, eu vou te explicar. Primeiro critério de importância. Qual o peso das questões? Se tiver matéria que é peso 3, ela vale 3 vezes mais do que a que é peso 1. Segundo, qual é o número das questões? Se tem matéria que cai 30 questões e matéria que cai 3 questões, tem uma que tem peso 10 e uma que tem peso 1. Percebeu? O mínimo que você vai fazer é pegar essas matérias, constitucional, processo civil, civil, penal, blá, blá, administrativo. Eu até tiraria a ECA e colocaria outra coisa de público aqui no seu 6º dia. Né?
o que acontece? Eu estudaria 2 vezes mais do que as de baixo. Porque são matérias maiores, são matérias mais requisitadas, são matérias mais exigidas. Então você precisa de mais tempo para elas. Bom, feito o horário, e você não precisa seguir o meu horário, só perceba o seguinte, eu tentei casar a principiologia. Direito constitucional. Depois o financeiro está no constitucional. Depois o econômico está na Constituição. Então é pegar a Constituição só, não precisa carregar 10 livros no dia, sentar e entender a principiologia da Constituição no seu conjunto e detalhar subitens, financeiro, econômico. Se não fosse carreira federal ou procuradorias, eu colocaria administrativo aqui como matéria curta. Mas na área federal, para procuradorias, administrativo é tão importante ou mais do que civil e penal, e vocês sabem disso. Porque o direito civil do procurador, na prática, é só para entender melhor o direito administrativo. É um ou outro contrato que ele vai usar o direito civil, o resto é administrativo puro, licitação, princípios, tal, atos e assim vai. Bom, percebe que processo civil é o processo individual, difuso é o processo coletivo. Civil é direito privado, comercial também, tanto que agora está basicamente na mesma lei, está tudo no Código Civil. Aí você vem aqui, ó, quando você estudou penal, não tem legalidade, anterioridade, tipicidade? Tem. Vem cá, no tributário não tem a mesma coisa? Tem. E previdenciário não é uma espécie de tributário? Quando você fala em contribuição previdenciária, não é um gênero, não é uma espécie do gênero tributo? Moral da história, percebeu a coerência? Esse horário não é o melhor, mas ele pelo menos prima pela coerência, né? Aqui, processo penal, aí pus ambiental, porque ambiental, se fosse para jogar, eu jogaria também constitucional. Enfim, ambiental está dentro da Constituição, combina com o administrativo, você pode casar com o que você quiser. Administrativo com o eleitoral, porque também o administrativo é muito importante, o eleitoral é uma matéria curta que ninguém sabe, mas todo mundo tem que ler a lei para acertar as questões da prova. Tá? Bom, seu estudo tem que ser organizado. Agora, a partir do momento que você fez o seu horário, você tem que cumprir a risca. Você é escravo, você é um militar que tem que, com disciplina, seguir o seu horário. Por isso, preste bem atenção no que eu vou falar. O ideal é ter, no mínimo, 3 horas por dia de estudo. É o mínimo ideal. Claro que meia hora é melhor do que nada, 1 hora é melhor que meia hora, 2 horas é melhor. Mas o mínimo ideal é 3 horas por dia. Né? Eu gosto muito de 6 horas por dia. E fico cheio de tesão quando alguém consegue estudar 9 horas por dia sem abrir o bico. Sem espanar. Só que vou dizer, 9 horas por dia de saída não é para ninguém. Para você estudar 9 horas por dia, você já tem que estar muito tempo estudando 6 horas por dia, tem que estar com tempo sobrando, passar para 9, sabendo que estudar 9 horas por dia não é garantia de que você vai passar mais rápido. Só é garantia de que você vai conhecer mais rápido a matéria. E você tem que entender que concurso exige tempo, que eu ainda não falei disso. Ainda não falei disso. Agora, o que eu preciso te falar, da minha observação de anos, mais de uma década em sala de aula, é o seguinte: você precisa montar o teu horário dentro da sua disponibilidade com gordura. Vou dizer. Você está no curso aqui de manhã. Você sai 11 horas, entra no emprego 11h15 e sai de lá 6h30 da tarde, porque você tem 15 minutos de lanche. Só uma hipótese. Então você vai ter das 7 às 11 para estudar, 4 horas, tá bom? Não vai fazer um horário de 4 horas, não vai. Você precisa ter uma gordurinha, porque o ônibus atrasa, o metrô para, você tem dentista de vez em quando, né? Tem dia que você encontra o vizinho xarope que te toma 15 minutos de conversa no hall do apartamento, não é verdade? E as coisas acontecem assim na vida de todo mundo. Então o que eu quero? Eu quero que você tenha gordura. Se você tiver 4 horas e meia livres, você vai fazer um horário de 3 horas. Por quê? Porque, primeiro, já que demora ficar pronto para passar no concurso, é legal você ter tempo para os imprevistos do dia a dia. Segundo aspecto, quando a gente usa o limite do nosso tempo, e eu vivo no limite, eu sei exatamente o que é isso. Você vive com uma pata de elefante no peito, que se chama tecnicamente angústia, pressão. Né? É aquela sensação de que você nunca sabe se vai dar tempo de chegar no horário, você nunca sabe se vão estar te esperando porque você já atrasou 15 minutos, aí você liga para avisar que vai atrasar, já liga no outro compromisso e fala que você vai atrasar também. Veja, e no estudo, esta sensação de alguém que sabe que vai ter que estudar bastante tempo para conseguir passar no concurso,
que se programou para estudar 4 horas e não está conseguindo estudar nem 2 horas e meia, sabe o que que dá? Vai dando angústia, vai dando frustração e a pessoa literalmente dá aquela brochada, dá aquela desanimada, aquela sensação de que não é o momento, não é para mim, quem é casado não rola porque meu filho sempre chora. E aí você joga a toalha e fala, quando der eu volto a estudar. Sabe quando vai dar? Nunca. Nunca. Agora, se você tem 4 horas e meia livre, né? E você faz um horário de 3 e consegue cumprir 3 todo dia, chega na sexta que deu sorte, que o neném não chorou, nenhum vizinho tocou a campainha, o ônibus não atrasou, pelo contrário, fechou mais cedo a empresa, né? Aí você estudou 4 horas na sexta-feira, por sorte, a sua sensação é de vitória. Fala, meu, além de cumprir o horário, ainda peguei 1 hora a mais, olha o que rendeu, foi 10 folhas a mais de direito administrativo. Essa sensação é motivadora. Enquanto que a anterior, aquela de angústia, não estou cumprindo o mínimo que eu programei, não vai dar certo, ela é destruidora. Deu para entender? Então, sempre deixa a gordura. Você tem que ter tempo para dar uma namoradinha. Não estou falando balada, estou falando namoradinha. Você tem que ter tempo de fazer uma atividadezinha física, né? 2 vezes por semana, 3, ninguém aqui quer ser atleta. Não é a hora de ser atleta, não é a hora. É a hora de passar no concurso, depois você vira atleta. Agora, você tem que cuidar de você. Você tem que fazer alguma coisa que permita a tua cabeça sair daquele ciclo que é pesado e eu sei o que é. Deu para entender? Por isso, se você conseguir ter 8 horas livres no dia, faça um programa de estudo de 6. Deixa 2 horas para você tomar um café com um amigo de vez em quando, para você sair com uma mocinha e tomar um suco, para você poder ir na academia 2 vezes por semana. Sabe como é que é? Aquilo que você gosta. Você gosta de yoga. Vai lá, não tem problema. Por quê? Porque vai demorar. Porque vai demorar. Olha aqui. Estou supondo que você deu 3 horas por dia para estudar todo dia. Você vai estudar 2 horas essas matérias e 1 hora essa daqui. Tá certo? Outra coisa. Eu preciso falar para você que o estudo tem que ser constante. Organização horário constante significa ininterrupto. Ininterrupto. Ininterrupto significa você não pode parar. Os fracos sempre param e os fracos nunca conseguem. E se você é fraco, nem comece. Não é tropa de elite, mas pede para sair. Pede para sair. Isso aqui é coisa para nego perseverante. Para nego que está disposto a se sacrificar por um bom tempo sem parar. Por quê? Porque tal como qualquer atividade esportiva séria, você precisa começar a se esforçar muito para ter resultado. Conforme você tem resultado, muito maior é seu esforço para ter menos resultado. E quando você para, você não para no ponto que você estava. Ou melhor, quando você para, quando você volta, você não volta no ponto que você estava. Você perde. Você perde. Vem cá, você pega um molequinho que parece que tem jeito para jogar bola, põe numa escolinha do São Paulo. Em 3 meses, com aquela orientação técnica diária, o moleque tá o capeta. Só que depois desses 3, 4 meses, para ele evoluir mais, ele tem que se esforçar muito, todos os dias, muito tempo, para melhorar bem pouquinho. Já não dá para perceber a melhora. Né? Mas ele vai melhorando, e ele vai. Acontece o seguinte, se esse moleque resolve, com 15, 16 anos, fazer um intercâmbio e fica 6 meses sem jogar bola, ele volta pior do que aquilo que ele conseguiu nos 3 meses que ele deu aquele sprint, aquela evolução perceptível. No dia a dia, você que vai na academia sabe muito bem, você malha, 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 quando parece que está dando resultado, você para um mês. Um mês porque foi Natal, Ano Novo, daí você já foi na casa do primo, quando voltou, você volta para a academia. Como? Primeiro, se for tirar medida, perdeu medida. Ou ganhou, depende do que você fazia na academia. Segundo, se você levantava peso, já não levanta o mesmo tanto. Se você corria, já não corre o mesmo tempo e na mesma velocidade. E se você fazia aula numa boa, batendo papo, agora você faz uma aula de língua de fora e não consegue nem olhar para o lado que dá o pescoço. Por quê? Porque você perdeu. Aqui é a mesma coisa. Se você parar mais que uma semana, escute o que eu estou falando, se você parar mais que uma semana, a partir do 7º dia, você vai perder conhecimento em PG, progressão geométrica. Não é para cada dia parado um dia de conhecimento a menos, é para cada dia parado 10, depois mais 30, depois mais 50, depois mais 60. Ou seja, fica 1 mês e meio parado e você volta perto do zero. Por isso que tem que ser constante. Tem que ser constante. Você tem todo o direito de ir no casamento da tua irmã, que mora em Bauru, ficar lá 3, 4 dias, voltar e retomar os estudos. Você tem todo o direito de passar o Natal com a tua família, não sei onde ela fica, se você que faz a ceia, ou se você vai para lá para passar a ceia, e ficar 3, 4 dias e voltar para o estudo. Você tem todo o direito. O que você não pode é ficar dando férias para você no meio dos estudos. Isso não existe. Concurseiro não tem férias. O período de pausa do cursinho é para o professor descansar,
atualizar a aula e voltar animado. Vocês não podem parar. O mínimo que você tem que fazer é um compasso de espera. Se você vir estudando 6 horas por dia e já faz 1 ano e meio e você está muito cansado, você tem todo o direito de parar 2, 3 dias, reduzir seus estudos para 2 horas durante uma semana para você ter um tempo de respirar e pegar força para continuar. Agora, se parar, dançou. Parou, dançou. Não é terrorismo, é constatação. É constatação. Pode olhar não só essa classe, desçam, vá para outra classe, conte quantos alunos tem hoje. Conte quantos alunos terá em abril. Conte quantos alunos terá em julho. E mais ou menos em outubro, conte quais são os heróis da resistência. Isso aqui está cheio de cavalo paraguaio. Muitos de vocês são sonhadores incapazes de realizar. E eu sinto muito de falar isso. E continuarão incapazes enquanto não tiver força de vontade suficiente para ser chato com você mesmo. Quem tem autopiedade não chega a lugar nenhum. Você tem que ser chato com você. Do mesmo jeito que seu patrão cobra de você, que você vai trabalhar todo dia, do mesmo jeito que você cobra da sua empregada, do seu empregado, que ele vai trabalhar todo dia, você tem que gerenciar seu estudo e cobrar que você estude todo dia. Vai ter dia que não vai render. Vai ter dia que você vai sentar por obrigação, vai ficar 3 horas e vai ler 5 folhas. E se passar um filtro, você não gravou quase nada. Tudo bem, mas você tem que estar. Vai ter dia que você vai estar exausto. Teu filho chorou a noite inteira, tua mulher passou mal, você foi para o ponto-socorro. Daí o que você vai fazer? Vai pegar essas 3 horas e vai dormir, porque você não tem condições mínimas de estudar. Mas no dia seguinte, você volta para o teu horário. A terça furou, vai para a quarta, quinta, sexta, tchau e benção. E se der certo, quando furar a terça, porque você teve um imprevisto, pega domingo e já compensa a terça. Não deixa virar 2 semanas parado, não. Tá? Furou uma terça, não deixa furar outra terça. Vá fazer furar a quinta. Porque senão você vai ficar com hiato sempre das mesmas matérias. Deu para entender? O estudo tem que ser avançando, acumulando, aumentando. Cada semana que você estudar, você tem que estar estudando um ponto a mais da matéria. Se na primeira semana você estudou a lição 1, na segunda 2, na terceira 3, na quarta 5 e assim por diante. De modo que no último dia do ano, você vai estar com mais ou menos com a 50ª lição estudada. Até aí tranquilo. Se você não avançar, você não fecha o edital nunca. Só que aí vem o último ponto. O estudo é revisado. Antes de estudar a lição 1, a semana que vem, você pega e dá uma revisada na... Desculpa, antes de estudar a lição 2, a semana que vem, você pega e dá uma revisada na lição 1. Antes de estudar a lição 3, daqui 2 semanas, você vai revisar a 1 e a 2. Antes de estudar a 4, você vai revisar a 1, a 2, a 3 e a 4. Acontece o seguinte, média minha, mais ou menos. Para você estudar de 5 a 10 folhas de caderno, você vai levar de 1 a 2 horas, conforme a sua facilidade, conforme a matéria e etc e tal. Porque você vai ter que ler várias vezes até entender, depois vai ter que estruturar, vai ter que memorizar de um jeito que fique bem gravado. Depois, na semana seguinte, antes de estudar a próxima matéria, você vai ter que reler a matéria estudada e verificar se realmente você entendeu e gravou tudo. O que não entendeu, vai ter que dar uma macetada para entender. O que não gravou, vai ter que dar uma macetada para gravar. Na terceira vez, quando você for estudar a terceira lição, aqui você só vai reler. E mesmo que você não tenha entendido ou gravado, você já fez a releitura, pronto. Aí você vai caprichar na revisão da segunda e vai estudar a terceira. Quando for a quarta, você vai só ver a primeira, reler a segunda, revisar a terceira e estudar a quarta. A partir desse momento, você vai sempre caprichar na última e dar uma lida na penúltima. O resto você só vai olhar. Aí você vai olhar, literalmente, olhar. Você já foi na livraria com algum amigo que enquanto ele comprava o livro, você mexeu em algum livro da prateleira? Você abre o índice, olha o capítulo 1, vê todos os itens do capítulo 1? Isso é revisão. Tem coisa que você nem sabe o que significa. Tem umas palavras, eles gostam para chamar atenção, umas palavras que você nunca ouviu. Aí não faz mal, você já fez a revisão do índice. Esse passar de olhos, que não vai demorar mais do que 5 segundos por folha, é a revisão necessária que você vai fazer a partir da terceira revisão. Vai só virar olhando o que já está grifado, o que está em lumicolor, o que está destacado. Sabe como é que é? 5 segundos. Eu contei, não pense que eu estou estimando esse dado. Eu mandei meu estagiário, cronometra, comecei a estudar. Aí depois vou revisar. Agora, estou falando uma média. Tem gente que é mais rápido, tem matéria que vai mais rápido e tem matéria que não vai. E vou falar, o meu cronômetro é bom porque eu sou lento para ler, né? E para estruturar também eu sou meio chato. Então, se eu conseguir, vocês conseguem.
5 segundos. Vem cá, vamos imaginar que você tem 150 folhas. Quanto que dá 150 vezes 5? Vai dar 750. 750 dividido por 60. Quanto que dá? Por favor, vai dar 10. Sobra. Vai, ajuda aí, vocês estão ruins de conta, hein? 2. Espera aí, aqui tinha sobrado 1, eu baixei, veio 5, sobrou 3, eu baixei. Tá, você vai gastar 12 minutos e meio para revisar 150 folhas. Aí o que acontece? Você vai revisar mais 5 folhas em 10 minutos, e depois ainda vai sobrar daquelas 2 horas que eu falei, 1 hora e 35 minutos para você estudar a próxima lição. Isso é para provar para você que mesmo quando você tiver bastante coisa no caderno, dá para revisar. O que vai acontecer? Quando você estiver na página 400 do caderno, e a gente às vezes chega lá em processo civil, a revisão vai ter que ficar cada vez mais rápida. Do começo vai ficando cada vez mais rápida. Você pode só olhar de qualquer... Só o movimento de virar a mão olhando para o caderno, para mim já está bom. Mas as últimas 3 você dá uma caprichadinha. Qual é a ideia? A ideia é você não esquecer o que já foi visto. Porque no concurso o que se exige de você... No concurso, o que será exigido de você é que você conheça de todas as matérias um pouquinho. É a visão de conjunto, não é a visão de especialidade. É a visão de conjunto. Todas as matérias um pouquinho. Por isso você tem que revisar. Fechou? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não. Tempo de preparação para concurso. Alguém faz ideia de quanto tempo demora para ficar no jeito para passar no concurso? Não falei para passar. Falei ficar pronto para passar, porque quem resolve quando você vai passar não é a gente, você sabe quem é. A média que eu observo é de 3 anos. Não é à toa que a Constituição Federal falou, ó, para os bacharéis, né, com o exercício da advocacia por 3 anos. Então, 3 anos. 3 anos. Então, primeira pergunta que você tem que fazer para você agora. E era bom que a gente tivesse tido aula ontem, mas ontem eu estava em outra classe. Pergunto, você está disposto a entrar num projeto de 3 anos? Porque o jogo é claro, é pelo menos 3 anos. Eu tenho um aluno que em 6 meses virou procurador da Fazenda Nacional. Eu tenho um aluno que em 5 anos e meio virou juiz do trabalho. Mas a média que a gente observa são 3 anos para o cara estar tinindo. Sabe quando o cara está naquele ponto que só falta chegar a hora dele, ele já está preparado? Aí é questão do momento. Então, 3 anos. Você é afim de esperar 3 anos? É como se eu estivesse olhando para você, menina, ou ela olhando para você, garoto, e falando assim, vamos ficar noivo para casar daqui 3 anos? Alguém poderá pensar, Deus me livre, para quem então? Ficar noivo na véspera. Então tá certo, fica noivo na véspera. Mas para concurso é 3 anos. Só que eu não sou que nem pedreiro, que falo que faço obra em 1 mês e fico 6 meses na tua casa e você tem que me expulsar para eu sair. Eu sou um cara leal. Eu estou falando 3 anos porque muita gente vai passar antes disso. Alguns poucos vão precisar de um pouquinho mais. Mas em média, o prazo vai ser cumprido. Agora, você é afim? Porque se você não é afim, ou se alguém falou, vai lá, faz um cursinho de 1 ano, meu, você já arrebenta, mentiram para você. E eu não comungo com mentira. O jogo da verdade é tempo. Você tem tempo? Muito mais do que inteligência. Muito mais do que esforço. Isso aqui é uma prova de resistência. É um jogo de paciência. Se você não tem força, mas tem paciência, você está mais preparado do que quem tem força. Essa é a primeira palavra. Então o FMB te vendeu a estratégia, mas você está a fim de esperar o tempo necessário executando a estratégia? Segunda pergunta, nesse tempo você está a fim de se esforçar? Daquela forma que eu falei, estudando com estratégia, porque esforço sem estratégia é coisa de boi, e boi não consegue pular uma cerca de 3 fios, vocês sabem disso. Né? Aliás, hoje em dia as cercas de boi são de 2 fios ou 1, e ele não é capaz de furar. O que acontece? Esforço com estratégia significa um estudo organizado, constante, avançando e revisando, com um material adequado. Se você fizer isso por 3 anos, bem-vindo ao mundo daqueles que se realizam profissionalmente. Se você não tem paciência, procura outra coisa.
Procura algo que te dê retorno imediato. Eu não conheço no mercado financeiro nada que financeiramente em 3 anos te dê o retorno que a aprovação num concurso desses de carreira jurídica te dá. Eu não conheço nada na vida que traga satisfação maior do que a sensação de capacidade, de conquista e realização pessoal de quem é aprovado no concurso. Agora, são poucas as pessoas, não que merecem, todo mundo em tese merece. Capaz, todo mundo é capaz, mas são poucas as pessoas dispostas a, por 3 anos, ter um esforço ininterrupto de uma estratégia muito disciplinada e rigorosa. É verdade. Concurso é chato, não é difícil. Vou repetir, concurso não é difícil. Concurso é chato. Você tem paciência? Desculpa o português, claro, você tem culhão, vai ter saco? Então vai para frente que é com você mesmo. Se você não tem paciência, se você não tem saco, se tudo para você tem que ser para ontem, vai vender consórcio, vai ser corretor de imóvel, vai jogar na Mega Sena, pode ser que dê mais certo. Deu para entender? Esse é o jogo da verdade. Quem gostou, fica. Quem não gostou, pede o cheque de volta. Porque aqui, na minha aula, não vai ter mentira. Não vai ter ilusão. Agora, a gente está acostumado a olhar o sucesso dos outros sem ver o bastidor dessa conquista. E aí alguém olha e fala assim, nossa, tão novinho já é promotor. Que gênio. Ou, tão novinho já é professor titular da USP. É um cara gênio. Você pode pegar tanto o novinho que é promotor, quanto o novinho que é titular da USP, que eu vou te contar. O novinho que é promotor estudou no mínimo 3 anos. E o cara que é titular da USP estudou no mínimo 12, 15 anos. Vocês vão conhecer. 15 anos de esforço, um professor de vocês. 15 anos. E sabe como é querer ser titular da USP? É você lutar, lutar, lutar para conhecer tudo, sem saber se vai mudar o prazo de aposentadoria de quem está lá, sem saber se alguém realmente vai morrer até você estar em condições de passar, porque vaga na USP não tem toda semana, todo ano, que nem na magistratura. Vaga na USP, ou o cara aposenta compulsoriamente, ou o cara morre. Só que vocês sabem que todo ano tem uma conversa de que vai aumentar a idade da compulsória. Você já ouviu falar disso? Pois é. Então você se prepara para ser professor da USP, por mais que você queira, por mais que você esteja no ponto, e N fatores podem acontecer para impedir que você seja professor da USP. Aí você pega o professor que está falando com vocês e pergunta para ele, professor, quando você se formou? Em 96. Quando que você entrou no MP? Em agosto de 97, setembro de 97. Nossa, com 24 anos, que gênio. Gênio nada, eu estudei o 3º, o 4º, o 5º ano e mais esses 8 meses de formado. Então eu não sou gênio, pelo contrário, eu sou um cara que tem dificuldade pra caramba e que me esforço para suprir as deficiências que eu tenho. No colégio estudei pouco, era da turma da bagunça. Então tive que fazer aula de português na faculdade, redação para chegar na prova e arrebentar. Então tive que correr atrás. Eu não acho que não estou dando testemunho aqui porque eu sou um exemplo, não é isso. Eu só quero dizer, parem de fazer leitura parcial das coisas. Parem de olhar e falar assim, nossa, o Flávio montou um curso, olha quantos alunos, o Flávio montou um curso, mas dá aula há mais de 25 anos. Então lógico que ele tem know-how para montar um curso e propor para vocês um método revolucionário. O cara passou no concurso da USP com 35 anos, é professor, o professor Simão que vai dar aula para vocês, é sim, mas ficou 15 anos, desde a faculdade ele já se preparava para ser professor da faculdade. Ele queria, ele sabia o que ele queria. Aí eu pergunto, o que são 3 anos para você ser procurador, para você ser juiz, para você ser do MPF, perto de 15 para ser professor da USP, sem a certeza de que teria vaga para ele ser. Porque aqui é certeza que vai ter vaga. Se não for na magistratura, é no MP. Se não for no MP, é na procuradoria. Se não for na PFN, é na AGU. Sempre tem, vocês sabem que tem. É batata. É questão de 1 ano e meio abre. Então, qual é o drama de pensar em 3 anos? Qual é a dificuldade? E tudo na vida não é assim? Eu sei que hoje em dia, com a internet, o casal se conhece pela internet, casa em 6 meses e é feliz para sempre. Né? Mas lembra da sua mãe. Como é que foi sua mãe? Sua mãe não namorou teu pai, noivou teu pai, então resolveu casar, né? E mesmo assim, puxa, casamento não é fácil, né? Não é quando a coisa é séria, o projeto de maturação não é um pouco mais longo? Aqui também. Porque sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer com você o seguinte, no começo, pegando para estudar, em 3, 4 meses, você vai perceber que você saiu do 0 e chegou no 40. O 40 é aquela sensação de que, puxa vida, na faculdade eu não sabia nada, agora eu já sei. Sei mais que o meu professor da faculdade, e sabe mesmo. Ou pelo menos sabe mais do que ele te transmitiu, porque eles às vezes escondem o que sabe.
E aí o que acontece? Depois você vai ficar um tempão estudando e para sair do 40 até os 50. E nos 50 você ainda não passa no concurso. Porque agora você já tem um monte de conhecimento, mas falta maturar, falta organizar, falta catalogar e fazer os links de uma matéria com a outra, tal, para você então conseguir fazer os 75, 78 pontos da prova e passar num concurso. O tempo disto varia de cada um para cada um. Mas a gente tem observado que 3 anos é a média. E é evidente, se você só tem 3 horas por dia para estudar, porque é casada, tem 3 filhos e ainda trabalha, e se ela que é solteira e a mãe dela falou, vai que eu estou por trás, e ela consegue estudar 9 horas por dia, em tese, a moça que tem mais tempo tem tudo para ficar no ponto antes do que a moça que tem menos tempo. Só que quando eu falo em 3 anos, é para quem tem 3 horas. Não precisa mais. É bom ter mais, mas não é indispensável ter mais. Tá claro isso? Vamos retomar a conversa? Então agora que só ficou o público mais seleto, né? Aqueles que perceberam que não era do ramo, desistiu. Eu quero só finalizar falando para vocês 3 coisinhas. Que vocês vão ouvir no corredor, é invariável, é inevitável. Eu gostaria que você tivesse um pouco de firmeza. Primeira firmeza que você tem que ter, você tem que acreditar que o que está na anotação é suficiente e não pode vacilar nessa convicção. Tá? Eu até entendo que você vai estar estudando pelo meu caderno, vai estar até animadinho, daqui uns 2, 3 vezes você vai falar, nossa, tá, pô, tô entendendo, vai ser legal, garanto que você vai ter essa sensação. Só que aí você vai cruzar um amigo seu com um livrão grosso, novo, com uma capa bem colorida, tipo New Wave, assim, né? E vai ter a sensação de que, puta, eu tô ficando para trás, cara, porque eu tô com esse caderninho daquele professor Eduardo que diz que é suficiente. E aí o cara tá com aquele livro novinho da editora Stubbleares, de um cara que eu nunca vi, que é a cor é New Wave, que deve ser muito bom. Relaxa. Relaxa porque, primeiro, se o livro a gente vai sempre dar uma olhada. Se ele for bom, ele fará parte da anotação. E se ele for bom, mas ainda não estiver no nível do concurso, seja para baixo ou para cima, por enquanto não vai, porque a ideia é fazer você passar no concurso, né? Então essa sensação de que será que eu estou bem, você pode ter, por 5 segundos. Você não pode ficar em drama uma tarde, eu devia estudar livro, só o caderno vai estar bom, porque daí você perdeu tempo, você se consumiu, né? Saiba do seguinte, não existe estratégia perfeita, existe estratégia suficiente. E o melhor é você pegar uma estratégia e seguir até o fim. Ficar mudando de estratégia toda hora é prender em giro e não conseguir sair do lugar. É ficar igual enceradeira. O que você precisa fazer? Você precisa bolar a tua estratégia dentro daquilo que você veio buscar com a gente. Você pode até ouvir a estratégia dos outros para, de repente, dar uma aprimorada na sua. Agora, ficar rasgando, para essa estratégia, vai para outra. Para a estratégia, volta para essa. Para a estratégia, vai para uma nova. Isso vai fazer com que você não chegue a lugar nenhum. Tudo bem? Segunda coisa. Não se estuda fazendo questão de prova. Se na OAB alguém aqui se preparou lendo e decorando questão de prova, porque lá sempre repete as questões e deu certo, foi um azar e uma falta de capacidade em relação à variedade de perguntas na OAB, né? Porque realmente, como a OAB tem cada 2, 3 meses tem prova, os caras acabam repetindo tudo e paciência. Para nossa preparação aqui, não adianta pegar questão. Você tem que pegar lei. Primeira coisa, você vai ler a lei. Depois, o caderno, que eu prefiro que seja fichário em vez de caderno. E, por último, a jurisprudência, súmulas e informativos. Aí, depois que você estudou uma quantidade boa de matéria, você tem todo o direito de pegar provas anteriores e tentar responder os itens já estudados, porque o que você não estudou não adianta responder que você vai estar chutando, os itens já estudados e responder para ver se você realmente fixou o conteúdo. Ou seja, primeiro, eu entendi? Não, eu errei porque eu não entendi. Segundo, eu entendi, mas não lembrei? Eu errei porque eu não memorizei direito. Terceiro, eu entendi, memorizei, mas caí nas pegadinhas de prova, deixa eu pegar o jeitão da prova. Isso tudo é bom, mas depois estudar. Então estudou bastante sobre ação. Quer fazer umas questões de ação para ver se acerta? É bom. Agora, jamais pegar livro de questões e ficar lendo inteiro todas as questões de ação, como se fosse o jeito de estudar a ação. Tá claro? Última coisa, não se estuda projeto. Não se entra na web, Correio Webs, e não fica pegando palpite com um colega de cursinho, seja deste cursinho ou de outro. Porque quem está no cursinho não é nenhum vitorioso em regra, é alguém que está buscando a vitória.
E para você pegar conselho, eu sugiro que você busque com aquele que já atingiu o que você quer atingir. Porque se o cara for muito bom e souber todo o caminho, você pergunta para ele, então por que você ainda não passou? Vai ser grosseria? Não, vai ser um jogo de verdade. Você que nunca teve filho quer me ensinar a criar meus filhos? Não vou te ouvir. Você que já casou 5 vezes, está separado de novo, quer dar palpite na minha relação de casamento? Não vou te ouvir. Você que nunca passou em cursinho, quer me ensinar a estudar? Não vou te ouvir. Deu para entender? Por quê? Porque o ambiente é pernicioso. Tem muito nego frustrado, tem nego que vai ficando louco, tem nego que vai ficando apático, tem nego que vai ficando, enfim, depressivo. E você tem que só olhar o teu objetivo, confiar na sua estratégia e executar. Se a partir desse momento você parar de pensar e só fizer o que eu mando, olha que prepotência minha, né? Se você parar de pensar e só fizer o que eu mando, o que o FMB sugere, você passa no concurso rápido. Agora, se você for do tipo questionador, do tipo aluno da USP que adora ficar refletindo o segundo ponto de vista, o terceiro, o quarto e o quinto, você vai me dar trabalho. Não que você não vai passar, mas você vai me dar trabalho. Você vai ficar toda hora, né, fazendo caminhos mais longos do que aquela reta ao seu objetivo. Se você é um cara formado há um tempão, que não trabalha na área, ou recém-formado daqueles virgenzinhos sem vício de outro cursinho, e fizer o que eu estou falando, é mais rápido do que qualquer gênio. Agora, se você é genial, se você é do tipo questionador, se você é do tipo que fica mais reflexivo que o necessário, é um pouco mais difícil, para mim, eu conseguir moldar você. Você entendeu? É como funcionar. Sabe quando você pega o primeiro empregado, que é o primeiro emprego dele, e que você deixa ele do jeito que você quer? É a mesma coisa. Se eu pegar o aluno disposto a estar flexível, né, e disposto a seguir a risco que a gente fala, é fácil encaminhar. Agora, aquele aluno questionador, eu sei que a inteligência pressupõe um pouco de questionamento. Eu não estou querendo abafar a sua inteligência. Mas se ele questionar muito e ficar refletindo muito, querendo achar o ponto ideal, ele nunca põe o barco na água. Porque um dia está nublado, outro dia a marola está baixa, outro dia a marola está alta, outro dia... Sabe? Tem que pôr o barco na água. Tem que olhar para onde quer chegar e dar abraçada, remar, ligar o motor, assoprar a vela, enfim. Não dá para ficar perdendo tempo. Tá bom? Vamos começar a nossa conversa agora, falando que meu nome é Eduardo, a matéria é processo civil, e que o nosso processo civil, gravem bem isso, o nosso processo civil é o processo civil da aprovação no concurso. Eu não vim aqui mostrar o quanto eu sei de processo civil, eu não vim aqui dar minhas ideias novas sobre o processo civil, e eu não vim aqui também para ficar falando de temas que eu gosto. Eu vim aqui para fazer você acertar o máximo de questões nas provas e ser aprovado. E depois? Depois você faz da vida o que quiser. Quer fazer pós? A gente pode até te ajudar. Quer fazer uma especialização? Também. Agora, aqui não dá. Tá bom? Mestrado e doutorado são tecnicamente incompatíveis com o concurso. Porque você acaba vendo com muita profundidade um ponto, descobre que tudo que a gente ensina no cursinho está errado, no entanto, você vai errar todas as questões de prova. Tá? Vou explicar. O que cai na prova, aquilo que você leu nos manuais na faculdade, 90% está equivocado, está incompleto e está cheio de exceção. Né? O que for importante, a exceção vai para o caderno. O que não for importante, deixa para se um dia você quiser bitolar no mestrado, no doutorado, bitolar lá. Mas daí você já é juiz, no teu processo você faz o que você quiser, tua vida está andando e aí você é livre. Neste momento, fazer o mestrado vai fazer com que você perca muita energia vendo um ponto específico, enquanto que você deveria ver várias coisas sem muita profundidade. Tá bom? Pois não. Certo. É para suprir isso. Em que ano foi isso? Desculpa. Eu vou te falar. Mas você não era aluna do FMB nessa época? Era? Não, porque antes disso teve uma palestra do Vicente Greco e a esposa dele, a Adriana Greco, falando sobre direito penal do inimigo. Lembra? Em 2006. Eu lembro porque
Eu quase vim assistir, não vim porque não deu tempo e eu tinha dado uma palestra uma semana antes, lá na Unidade Paulista. Bom, ela fez uma pergunta. Claro, não, eu sei. Eu sei. Ela fez, pessoal do satelitário, a seguinte pergunta: professor, tudo bem, eu entendi que a anotação vai sempre procurar dar os temas importantes do concurso, o livro é só conforme o tema para a gente suprir. Perfeito. Aí ela falou, só que aconteceu comigo o seguinte, numa prova para delegado, ela foi fazer a prova e caiu um tema super atual, marcantemente doutrinário, porque a gente não tem nada normativo sobre isso, que é o tal do direito penal do inimigo. Então, o que acontece é o seguinte, dentro do curso regular, que é esse que vocês estão fazendo, vocês terão a matéria regular, a matéria que geralmente é exigida em todos os concursos. Aí o que acontece? O que o FMB tem, e eu falo isso porque a gente está aqui já vai fazer 7 anos, o que o FMB sempre tem são alguns cursos específicos, algumas palestras, algumas coisas à parte, que conforme o próprio professor, o próprio Flávio, se propõe a organizar e fazer. Do tipo, em 2006, eu lembro disso porque em 2006 teve a reforma da execução. Então eu fiz um curso de sábado sobre as reformas da execução. Depois, para quem tinha aula de sábado, eu fiz um curso de domingo, reforma da execução. Nessa mesma época, o Vicente Greco Filho, né, esteve aqui no curso, dando um curso sobre direito penal do inimigo, que estava começando a ser... não era moda, hoje é moda, né? Estava começando a ser lançada o debate nos mestrados da vida. E aí o que acontece? Tem cursinho, tem concurso que é mais de moda, e tem concurso que é mais classicão. A regra é eles serem classicões. Então, o que acontece? Primeiro, o nosso programa de conteúdo é baseado no que em regra cai. E a gente procura acertar tudo. Inclusive, quando, por exemplo, mudou a lei de mandado de segurança, eu vim fazer palestra sobre mandado de segurança. Foi à noite, foi de sábado, porque, né? Mas a gente faz. Aí o que acontece? Você tem que estar antenada nisso. Né? E o mais importante, quando tem lei nova, mais importante do que você assistir palestra, comprar livro, ou não sei o quê, é pegar a lei, baixar da internet e dar uma olhada. Porque às vezes a lei nova não mudou quase nada. Às vezes a lei nova só veio dizer tudo o que as súmulas já diziam. Então, para a gente otimizar o nosso estudo, a gente tem um programa básico. E a parte vai rolando algumas coisas complementares. Agora, esse risco sempre tem. E aí eu vou dar minha leitura para você. Quando você vai fazer uma prova e você estudou tudo menos uma coisa e cai só a coisa que você não estudou, minha leitura, não era o teu momento. Agora, quando você não estudou quase nada, só estudou 2 temas e na prova caem os 2 temas que você estudou, é o seu momento. Deixa eu contar uma história rápida para vocês. Eu estava me preparando para o concurso do MP. Assim, eu me formei, em novembro abriu o concurso para delegado, eu me inscrevi antes de formar. Podia se inscrever e juntar o diploma depois. Em janeiro abriu o MP, eu me inscrevi. E mais ou menos em março abriu a magistratura, eu me inscrevi também. Isso já vou contar, abriu procuradoria em junho, eu me inscrevi também. Aí o que acontece? Eu comecei a estudar o edital de delegado quando abriu o MP. Aí eu parei o edital de delegado e segui o edital do MP, que eu falei, quem pode o mais, pode o menos. E não peguei o edital da magistratura porque não deu tempo. Não deu tempo. Eu bati o edital do MP inteiro. O da magistratura não deu tempo. Acontece que eu quando fico ansioso, perco o sono. E aí, na véspera da segunda fase da magistratura, eu fui deitar e lembrei do item do edital, que falava sobre extinção do contrato, resilição, resolução, rescisão. Né? Distinções, piriri, pororó. Era uma meia-noite, eu acordei e falei, levantei da cama e falei, precisava olhar isso daí, esse tema é muito específico, eu não lembro, eu sei que tem diferença, um tem culpa, outro não tem, um é com acordo e tal, eu precisava olhar isso daí. Levantei, peguei o Pontos de Miranda, peguei um dicionário jurídico e peguei a Marilena Diniz. Olhei no Pontos de Miranda, olhei no dicionário jurídico uma definição curtinha e vi o quadro sinótico da Marilena Diniz, que felizmente eu gravei na cabeça. Acordei 8 horas da manhã fazer prova. Tema da dissertação, Direito Civil da Magistratura de São Paulo, 1997. Disserte sobre a extinção do contrato, abordando os itens rescisão, resilição e resolução nos seus aspectos distintivos. Modéstia à parte, eu dei um show. Modéstia à parte. De vez em quando a gente pode falar a verdade. Eu arrebentei.
Aí você vai falar assim, professor, o que é isso? Para mim, Deus. Para o ateu, sorte. Né? O que acontece? Era para mim. Agora, pô, e se cai? E se cai alguma coisa do tipo, explique o caráter sinalagmático do contrato, não sei das... Não deu tempo, no edital do MP não tinha contrato, pô. Você entendeu? Então, isso também você tem que perceber. 3 anos é para você estar no ponto. Só que quem diz o tempo da vida é Deus, não é você. E aí você tem que ter paciência para esperar também o teu momento. É o que eu vejo às vezes de alunos que a gente sente quando o aluno está preparado. E o cara vai e faz 2 pontinhos a menos que o necessário. O cara vai por alto, toma pau e você sabe que a ficha do cara é limpa, você sabe que o cara é equilibrado emocionalmente, só que não deu. Aí no outro concurso ele faz e é o primeiro colocado. Detalhe, teve 6 meses de diferença. Você acha que em 6 meses você mudou tanto da água pro vinho para não ter sido nem o último do anterior e virar o primeiro? Era o teu momento. Era o teu momento, era para você ser o primeiro, era para você fazer discurso, era para você ter o nome decorado pela turma inteira, aquelas coisas de primeiro lugar. Tá bom? Vamos lá. Falando sobre processo civil, meu nome é Eduardo, e eu vou dizer para você, a maior realização, para mim, é você passar no concurso. É a certeza de que eu estou no meu caminho. Porque quando eu resolvi fazer concurso na faculdade, foi muito cedo. Eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer concurso. E aí eu fui assistir uma prova oral, não entendi nada, e tive desespero e comecei a estudar muito cedo para concurso, porque eu percebi que na faculdade não ia rolar. Mas, quando eu estudava na faculdade, eu já falava assim, eu quero estudar para dar aula clara, porque esses professores não explicam nada. E quando eu comecei a estudar para concurso, eu falei, eu quero um dia dar aula em cursinho para explicar para esses caras o que é importante e todo mundo passar. E aí, eu elegi como algo da minha vida privada, assim, para realização pessoal, isso, dar aula em cursinho como forma de satisfação. Já dei muita aula em cursinho que não teve nem remuneração e não tem problema. Só que o legal, eu sei que de 300 alunos de uma classe, vão passar cerca de 20, 30. O resto vai desistindo, vai desanimando, vai parando, volta, vai, volta, nunca acaba. Só que cada um que passa me motiva de tal forma e me atesta de que tudo que eu falei é verdade. Porque geralmente quem passa são aqueles caras que, conforme as etapas, vêm conversar com a gente, vai pedir uma orientação, uma dica, não sei o quê, e você percebe que o cara está indo exatamente dentro dos sinais que você foi passando para ele. Então é a certeza de que o que a gente está falando não é o único caminho, mas é um caminho que dá certo. Tá bom? Então, teoria geral do processo.